Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a paz de Jesus possa nos envolver, que a bondade divina de nosso Pai ilumine a todo o planeta, ilumine nossos hospitais, os chefes de nações. Muita paz, amigos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, itens 1 e 2. O que se deve entender por pobres de espírito? Esse é o tema da noite. O capítulo 7 é aquele que estuda bem-aventurados os pobres de espírito. E Allan Kardec, como ele sempre faz, busca no Novo Testamento um texto. E ele foi em Mateus capítulo 5, versículo 3, e buscou bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o nosso codificador começa a sua análise dizendo que a incredulidade, ela se diverte com essa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito. Mas ela se diverte com tudo que ela não compreende, com tudo que ainda é obscuro para ela. Assim como nós temos medo de coisas que ainda também não conhecemos, né? Depois que a gente descobre os fundamentos, a gente percebe que é uma coisa natural. E o codificador escreve: os homens cultos e inteligentes segundo o mundo, olha que interessante, cultos e inteligentes segundo o mundo. Sim, por que ele faz essa pausa, segundo o mundo? Porque a medida, por exemplo, a forma que a gente se vê no planeta é diferente da forma como nós seremos vistos no plano espiritual. Porque a medida do outro lado, ela é mais poderosa. É a medida do bem, é a medida do amor. E aqui, às vezes, a medida é pela posição social, você vale pelos valores que você tem, pela inteligência que você manifesta, né? Então, são vários itens, mas tudo coisas ligadas ao físico, à matéria, ao mundo material. Então, os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmo e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Como se falasse assim, não tenho tempo para essas coisas. E olha, nós já estamos tardios para começar a nos preocupar com a nossa própria evolução. Porque buscar Deus é se preocupar com a própria felicidade. A gente geralmente busca sempre a felicidade aqui na Terra, né? Mas aqui é passagem. Aqui é momentâneo. A verdadeira vida é do outro lado lá. Mas aí a gente lembra nesse momento daquela mensagem do Espírito de Verdade lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio. E é muito interessante porque ele escreve o seguinte: eu vos digo, em dado momento que a mensagem é longa, eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Porque Kardec fala assim, quem são esses pobres de espírito? São os tolos? Não, não são os tolos. São os humildes. Os tolos são os orgulhosos, que acham que têm todo o poder, que é o poder da terra, efêmero, né? Portanto, confundir os orgulhosos, quer dizer, estava dizendo que toda aquela codificação, todo o espiritismo que nascente, iria despertar o homem para as coisas espirituais. Porque ele estava muito voltado para o material e era preciso buscar o espiritual, porque a sua alma é espiritual, é o que nós levamos. E temos aí um exemplo de queda, de orgulho, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, o item 8, aquela rainha de França. Quando ela desencarna,
ela vê os seus criados iluminados e ela lá sem luz alguma, né? E ela confessa: o orgulho me perdeu sobre a terra. Então, muito justa falar então os pobres de espírito, dos humildes, e destacar o quanto os orgulhosos estão assim, com os olhinhos fechados, né? E continua o texto: preocupados somente com eles mesmos, eles podem elevar o pensamento, eles não podem elevar os pensamentos a Deus, não tem tempo para isso, pensar em Deus. Que coisa, né? A única coisa realmente que vai assim, vingar quando partirmos, e até mesmo durante a vida material, sobretudo aqui, né? Que vai até nos impedir de nos comprometer mais com a lei, a gente vai retardando, né? E sobre esse Deus, Kardec escreve lá no resumo da doutrina espírita, no capítulo de Sócrates e Platão, item 6, como o Espírito da Verdade veio falar que as coisas iam mudar, são chegados o tempo que todas as coisas, né, têm que ser apresentadas, que esse novo, tirar o véu, né? Ele vai apresentar o Espiritismo. O Espiritismo ensina também que os Espíritos povoam o espaço, que Deus não se comunica com os homens senão por intermédio dos Espíritos puros, encarregados de nos transmitir a sua vontade, e que os Espíritos se comunicam conosco durante a vigília, quer dizer, durante o dia, e durante o sono. Isso quer dizer que existe uma atividade contínua e constante, né? O Pai está sempre presente, e seus ministros, os ministros de Jesus, o Mestre, está sempre presente, tentando nos ajudar, mas é preciso que a gente se ligue, né? A tomada existe, mas se a gente não conectar na rede de energia, não consegue carregar nada. E a nossa rede é Deus, né? A gente tem que se ligar ao Pai. Isso precisa ser realmente Deus, aquele tem vários atributos, mas tem dois realmente que eu gosto muito: soberanamente justo, soberanamente bom. E é muito interessante, porque é preciso ser realmente muito soberanamente justo e, sobretudo, soberanamente bom para aguentar tanto desaforo dos filhos aqui na Terra, né? E o texto dos pobres de espírito continua: e se concordam em admiti-la, admitir quem? A divindade, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo. Contestam a presença de Deus em relação às coisas do mundo, né? A presença, a gente sabe que Deus atua em tudo, convencidos de que são suficientes para bem governá-lo. Mas fica uma pergunta para esses homens: que código humano pode superar o código divino? Né? Que código humano? As nossas leis são sempre reformadas, reformuladas, porque elas são sempre imperfeitas. E lá no capítulo 13, onde tem até, no capítulo 13 do Livro dos Espíritos, onde tem até os atributos de Deus, tem uma frase que Kardec coloca assim: a sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores, e essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Deus é incontestável, né? Não estamos mais no tempo de ficar contradizendo: não acredito, me prova, né? Conhece-se o autor pelas suas obras, já está lá no início do Livro dos Espíritos. Como encontrar Deus? Ele está em tudo, ele está em nós, né? E vamos então continuando o texto que nós estamos analisando hoje. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal, está falando dos orgulhosos, e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Não pode mexer. Não vai apelar em nada. Né? É muita arrogância. E aí a gente se lembra aquela passagem do Novo Testamento, Jesus lá no Templo de Jerusalém, conversando com os doutores, falando junto aos doutores do templo. Eles estavam admirados pela inteligência daquele menino, pelas palavras que aquele menino estava lá conversando com eles, passando todos aqueles ensinamentos. Aqueles homens estavam
assim, boquiabertos, né? Está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 43 a 47. Então, nós passamos dessas coisas, não acredito, dessa fase. Agora é como fazer. Porque até o que eu devo fazer, nós sabemos pelos 10 mandamentos, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Já sabemos a nossa tarefa, né? E os Espíritos estão aí para nos ajudar, né? Se não admite um mundo invisível e um poder extra-humano, no caso Deus, não é porque isso não esteja fora do seu alcance, mas porque o orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Eis porque só sorriso de desdém por tudo que não seja do mundo visível e tangível. Quer dizer, prefere a materialidade a admitir uma força superior a si, né? Lá aí nós buscamos novamente o Livro dos Espíritos, no capítulo Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, item 6, onde nós lemos a seguinte frase, que os seres materiais constituem o mundo visível ou o mundo corporal, e os seres imateriais constituem o mundo invisível ou espírita, mundo espírita, quer dizer, mundo dos espíritos. Então, somos seres imortais, somos espíritos, né? Não há dúvida alguma sobre isso. E Paulo compreendeu muito bem isso. E lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 5, ele coloca: pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ele está falando, olha, aqueles que vivem, que gostam das coisas materiais, do mundo material, vai viver a realidade do mundo, vai ficar lá ligado às coisas do mundo material. Mas os que já querem buscar a Deus, vão começar a trabalhar a sua parte espiritual, né? Vão começar a não se deixar aprisionar, né, pelos interesses terrenos, fazer apenas o estritamente necessário que veio fazer, encarnou para isso. Continua o texto: atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditar em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, porque eles achavam que os simples eram os tolos, mal sabiam que eram os humildes, né, considerando como pobres de espírito os que as levam a sério. Puxa vida, lá vamos pedir então nesse momento um recurso do nosso grande Leon Denis, né, no livro Grande Enigma, onde no prefácio desse imenso livro, ele fala: em todos os pontos do globo, fenômenos psíquicos se produziram, variados, contínuos, inumeráveis, traziam a prova da existência de um mundo espiritual, invisível, regido por princípios rigorosos, tão imutáveis quanto os da matéria. Mundo que guarda nas suas profundezas o segredo de nossas origens e de nossos destinos. Então, sabe, a literatura espírita está aí. Nós temos várias doutrinas espiritualistas que já acordaram para a realidade espiritual. Então, quem quiser continuar materialista, quem quiser continuar sem nenhum compromisso com Deus, com Jesus, saiba que a encarnação é uma coisa muito séria. E perder uma encarnação por distração é muito doloroso depois, né? Porque nós temos que depois nos reportar a Deus o que fizemos, tudo, a oportunidade que Ele deu para nós. Então, por isso que ele fala, né? É diferente o despertar daquele que vive pela matéria e o despertar que vive para o espírito. Por isso que Kardec escreve: entretanto, digam o que quiserem, terão de entrar como os outros nesse mundo invisível que tanto ironizam, né? Aí nós vamos buscar a questão 941 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos responderam, onde lemos a seguinte frase: a morte não inspira ao justo nenhum medo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança o faz esperar uma vida melhor, e a caridade, da qual praticou a lei, dá-lhe a certeza de que não encontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser do qual deva temer o olhar. Então, veja, esse é o justo, né? É o simples que sabe que fez o que pôde, fez o máximo que conseguiu dentro do seu estado evolutivo, né?
porque é aqui na Terra mesmo que a gente tem que buscar essa evolução. E isso a gente vê em Paulo, lá na sua carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 22, Paulo escreve assim: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Esse homem interior é esse Paulo, é o apóstolo que encontrou Jesus na estrada de Damasco. Antes ele era Saulo, o doutor da lei, que perseguia cristãos, né? Tinha poder no templo de Jerusalém, mas era um equivocado das leis divinas. E aí Jesus aparece, recolhe aquele homem para o seu lado, porque ele tinha muita sabedoria e ele haveria, praticando o evangelho, que ele iria aprender, ele seria aquele grande servidor que o nosso Paulo foi, né? E aquele que pratica o evangelho, nós temos em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Por que a gente está falando isso? Porque no texto sobre os pobres de espírito, Kardec colocou: então seus olhos se abrem, ele morreu, está do outro lado, e reconhecerão o erro, mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los por igual. Não pode, não há jeito de favorecer no mesmo peso, porque foram evoluções diferentes. Um progrediu e o outro estacionou, né? Por isso que o nosso Mateus escreveu: resplandeça a vossa luz diante dos homens, isto é, trabalhem o evangelho, cresçam moralmente, né? Para que vejam vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha a caridade, nós temos que levar esse pacote de caridade conosco, né? E a primeira caridade é a gente tentar perceber que a gente precisa ser feliz, e a felicidade é o bem praticado. Mas tem interessante que também tem a epístola universal de Tiago, lá no capítulo 2, versículo 26, que é uma verdadeira advertência para essa passagem que estamos vendo, porque fala assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Pronto. O nosso Tiago disse tudo, né? Deu um belo sentido ao texto de Allan Kardec aqui. Em todas as circunstâncias, continua Kardec, Jesus coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus, em todas as circunstâncias. E o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão, enquanto o orgulho é a revolta contra o Pai, né? Mas vale, então, ele escreve finalmente, por fim: portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito, no sentido mundano, e rico em qualidades morais. E nós vamos finalizar com o nosso Emmanuel, para fechar essa lição. Lá no livro Vinha de Luz, capítulo 8, tem uma lição intitulada Marcas. E o Emmanuel fala o seguinte: Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Então, veja, nós fomos convocados a nos reformular, nós fomos convocados a trabalhar a nossa alma, a nos preparar para esse mundo espiritual, esse mundo que é a nossa verdadeira pátria. A mensagem está desde todos os tempos, Kardec veio estudar, e todos os espíritos também vieram analisar, né? Os profetas, os apóstolos, e nós estamos aí, ó. Cabe a cada um fazer a sua tarefa,
Que Deus nos dê a força, nos dê a lucidez e que tenhamos fé e muita alegria, pois o trabalho é com Jesus. Obrigada a todos, boa noite.